Boa noite, Vitor. Boa noite a você que nos acompanha. O vazamento de mensagens entre o ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro e o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, abalou o cenário político e gerou discussões a respeito da imparcialidade na justiça. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Dr. Sérgio Carlos de Souza. Boa noite, doutor Sérgio. Bem-vindo ao Link. Boa noite, Fabiano. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer os nossos telespectadores. Prazer é nosso recebê-lo, doutor Sérgio. Vamos falar um pouquinho sobre esse vazamento que aconteceu agora, né? Okay. Esses últimos dias, vazamento de mensagens, de troca de mensagens entre o ex-juiz, né, e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Esse movimento, essa situação, caracteriza talvez um descrédito para a justiça brasileira? O senhor acredita nisso? Eu acredito que, se estamos partindo da premissa que aquelas mensagens são verdadeiras, são de autoria do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Então, partindo desse pressuposto, que ainda não foi dito de forma clara se são verdadeiras, mas imaginando que sejam, realmente elas soam, uma pequena parte delas, soa um pouquinho estranha, mas eu afirmo, e já tenho afirmado isso a diversas pessoas, que eu não vejo risco de invalidar sentenças, decisões, embora possa ser uma pequena mancha, mas a meu ver muito pequena, tanto com relação ao crédito do Poder Judiciário. E da Operação Lava Jato? Como que o senhor analisaria essa situação? Porque a Operação Lava Jato ela trouxe resultados positivos para o país, indiscutivelmente, não é verdade? Mas quando se trata, por exemplo, da maneira como o juiz Sérgio Moro atuou nesse momento, né? Inclusive vazando até áudios. Ou seja, quando ele estava do outro lado, ele fez isso. E agora? Então, o que ocorre? Vamos lá, falar de Lava Jato. Na verdade, o combate à corrupção. A corrupção é um mal que precisa ser combatido e extirpado. E parabéns, não só à Operação Lava Jato, mas a todos os atores, as polícias federal, civil, Ministério Público, Poder Judiciário, que estão lutando para combater esse mal. A meu ver, antes de falar do vazamento em si, eu não posso deixar de fazer um contraponto à Operação Lava Jato. Tem seus méritos, é uma nova cara, uma nova fase ao país, mas eu sempre defendi que houve excessos, que não tem nada a ver com esses vazamentos. Excessos, eu entendo que muitas prisões foram desnecessárias, muitas vezes pessoas que vieram a delatar por causa da pressão que sofreram com aquela situação, com prisões preventivas, sim, sendo que a delação deve ser algo espontâneo. Ao mesmo tempo, também vi sempre muito espetáculo em torno daquelas ações. Sim. Mas isso é uma crítica pontual que não desmerece o combate à corrupção e as decisões da Lava Jato, especialmente do juiz Sérgio Moro. Quem diverge das decisões tem os seus recursos, pode contestar nas instâncias superiores o que tem sido feito e, a bem da verdade, a maioria das decisões do então juiz Sérgio Moro tem sido confirmadas nas instâncias superiores. É verdade, sim, que lá atrás ele permitiu, não é um vazamento, ele permitiu um levantamento de um sigilo do diálogo da então presidente Dilma com o ex-presidente Lula, quando aquilo já tinha sido, já não podia mais acontecer. Então, houve um erro, realmente. Agora, isso não invalida toda uma operação. Ou seja, a operação, por si só, ela tem o seu mérito, né? De claro, ter o combate à corrupção. Claro, tem o seu mérito e deve continuar, sem sombra de dúvida. Certo. Com relação a esses áudios que foram trocados na época, né, pela então presidente Dilma, pelo ex-presidente Lula, os áudios davam a entender que ela o nomearia ministro para ter foro privilegiado naquele momento. Essa discussão em torno do foro privilegiado no Brasil ainda é muito presente também. Ou seja, ao ver do senhor, né, isso é algo que deve ser revisto também no Brasil? Então, já há hoje uma adequação no sentido de que o foro privilegiado tem que ter
um ato praticado no exercício e em favor ou relacionado ao mandato. Sim. Isso já foi um passo importante. Agora, não há como, eu entendo, deixar de ter o foro privilegiado em certas circunstâncias. Pode-se discutir em quais circunstâncias, mas vamos lá. Digamos, o governador do estado. Estamos no estado do Espírito Santo. Imagina se qualquer autoridade, um policial civil, um delegado, enfim, um juiz de direito, mesmo com boa intenção, pudesse dar uma decisão ao governador do estado. Isso poderia gerar um caos, uma série de demandas, de medidas. Então você tem que concentrar aquela autoridade que responde por parte e por uma questão muito relevante da sociedade, Sim. tem que ter a sua vida ou a apreciação dos seus atos concentrada. Agora, doutor Sérgio, uma questão que se fala bastante também, se discute muito em segunda instância. O ex-presidente Lula, ele foi preso dentro dessa investigação da Operação Lava Jato, porém, se discute muito se está correto ou não ser preso, né, dentro aí na instância, ainda na segunda instância, mesmo antes do processo ter sido concluído, não é isso? A sentença que foi para o tribunal, o recurso dele, sim. Como o tribunal confirmou a sentença, mesmo ele depois tendo recorrido para o STF, ele já foi preso depois da condenação em segunda instância. Sim. Bem, essa é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Certo. Eu considero errada. Na minha opinião, a interpretação do Supremo Tribunal fere a Constituição Federal, porque se a Constituição diz ou garante a presunção da inocência, quer dizer, ninguém é considerado culpado até que a decisão final seja dada. Como é que você vai prender antes? O trânsito em julgado. Como é que você vai prender antes? Então, se quer mudar, a Constituição precisa ser alterada. Essa é a minha opinião e de muitas pessoas. O fato é que, a despeito do que eu entendo, o Supremo entendeu de forma diversa. Aliás, há um julgamento marcado, possivelmente para o final deste mês, que deve reapreciar o tema. A questão de se a prisão em segunda instância é ou não cabível nesses casos. Isso aí. Isso deve ser reapreciado até o final deste mês de junho pelo próprio Supremo. Eu defendo a aplicação literal da Constituição. Prisão só depois da condenação definitiva. Se o Supremo derrubar essa questão da prisão, o presidente Lula pode ganhar liberdade novamente. Pode ganhar liberdade porque ele ainda tem algum recurso tramitando no próprio Supremo Tribunal Federal e alguma coisa aparece no próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça. Sim. Então, ele poderia, se voltar à regra anterior, que valeu durante muitos anos, ele pode ser solto, sim. Agora, doutor Sérgio, na política, né, o presidente Jair Bolsonaro disse que a postura do juiz Sérgio Moro, né, o ex-juiz e atual ministro da Justiça, não descredibiliza para o cargo o qual ele ocupa. Você concorda com isso? Eu entendo. Vamos lá. Primeiramente, Fabiano, é importante, porque alguns dizem assim, o juiz só pode falar nos autos. Isso não é verdade. Olha só, eu sou advogado militante. Eu preciso conversar com os juízes, e converso, como os promotores, os procuradores da República. Então, você quer defender, você quer argumentar em favor do seu cliente, ou no caso da sociedade, que é o Ministério Público, você pode conversar com o juiz, você verbaliza, você diz para o juiz, e o juiz pode dizer, doutor advogado, ou doutor promotor, põe isso numa petição que eu vou examinar o seu argumento. Isso é mais do que natural. É verdade que alguma coisa dentro do que foi divulgado não soa bem, como o juiz dizendo, a pessoa vai testemunhar, apareceu, mas a gente não sabe qual é o contexto, porque foi uma coisa picada. Então, a meu ver, a decisão do presidente Jair Bolsonaro, nesse aspecto, está correta, porque eu não consegui visualizar nada efetivo contra o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, nem a Procuradoria, para macular as decisões, as sentenças e toda a operação que já foi realizada. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Sérgio Carlos de Souza, nosso convidado de hoje, na entrevista exclusiva aqui do Link Espírito Santo. Vitor, eu volto com você aí no estúdio.